de Paulo Setúbal, A Marquesa de Santos, capítulo 6, O Corta-Orelha. Martim Francisco, o seco ministro da Fazenda, repetia a José Bonifácio, mais uma vez ainda, as causas da crise financeira. É natural esta situação, mano. Naturalíssima. Ora veja, o senhor Dom João VI, quando aqui aportou, que é que nos trouxe? Dívidas e mais dívidas. Isso não, aparteou sorrindo o primeiro-ministro. Trouxe também muitíssimos fidalgos, todos encalacrados. É verdade, trouxe dívidas e fidalgos encalacrados. Pois bem, dentro de poucos anos, com uma administração vigilante, Dom João conseguiu arrecadar tanto dízimo por esse Brasil afora que foi necessário escorar várias salas do paço onde estavam os cofres, a fim de que não desabassem com o peso de tanto ouro. É verdade, concordou José Bonifácio. Foi espantosa a arrecadação. Mas Dom João, continuou Martim, Dom João, ao partir, apesar do atropelo do embarque, não se esqueceu de atulhar as suas fragatas com todo o nosso dinheiro. E aqui nos deixou, com a maior sem cerimônia, muitíssimas responsabilidades. E que responsabilidades! Com o lápis em punho, debruçado sobre a mesa, Martim começou então a enfileirar sobre uma folha de papel a dívida do Brasil. Veja, 2.100 contos aos ingleses Young and Finney, 1.000 contos ao Visconde do Rio Seco, 1.000 contos ao Exército, 1.100 contos à Marinha, 12 milhões ao Banco Nacional. Não pôde acabar a enumeração. O corta-orelha suspendeu bruscamente o reposteiro. Penetrou no gabinete onde discutiam os dois Andradas. O corta-orelha, Joaquim Inácio da Costa-Orelha, por corrutela, o corta-orelha, era um mulataço entroncado, a cara larga, 32 branquíssimos dentes, ar encarvoado de chimpanzé, capoeira famigerado, tipo acabado de facínora. Ninguém melhor do que ele sabia as tricas da corte. Enfronhava-se de tudo, andava por tudo, esmerilhava tudo. E aí, por 1822, capanga já célebre, o jeitoso mulato tinha este ofício do mais alto destaque. Era guarda-costas do velho Andrada. Naquela noite, vendo-o surgir inesperadamente, os dois homens olharam-no surpresos. O capoeira, despachado e palrador, foi logo explicando ao que vinha. Vai, Suncês, me desculpe se eu venho cortar o fio da conversa, mas eu acabo de sair, agorinha mesmo, do Teatro da Constituição, onde se deu um caso dos diabos.
caso Crespo, Vassuncês carece saber. Meu Deus, que caso tão importante será esse? Perguntou Martim, galhofando. Que é que sucedeu? Vamos lá, seu corta-orelha, desembuche a coisa. Eu vou principiar do princípio. Sem rodeios, como se contasse a história mais sabida e mais velha da corte, o Capoeira começou dizendo: Vassuncê de certo sabe, isso é coisa que já anda na boca do povo, que o imperador não sai da chácara de mata-porcos. Da chácara de mata-porcos? Indagou José Bonifácio, com surpresa. Que? Tô vendo que Vassuncê tá no escuro? Continuou o Capoeira com um risinho. Pois então, Vassuncê ainda não sabe que o imperador ferrou uma raparigona de arromba, montou casa e botou a bicha de cama e mesa? Já ouvi falar nessa história, aparteou Martim e explicou a José Bonifácio. É a Titília, a filha do coronel João de Castro, aquela de São Paulo que o alferes Felício esfaqueou na coxa. Conheço muito, sei muito bem quem é, mas então... Pois é, continuou o corta-orelha. É essa dona de matar porcos. Dizem que o imperador anda maluqueando por ela. Foi em São Paulo, na Independência, que conheceu a Tar e ficou zonzo. Ficou tão zonzo que mandou buscar a Dita. Os dois irmãos entreolharam-se. A novidade era grave. E agora, em Mata-Porcos, prosseguiu o mulato, é uma romaria, um bandão de gente, tudo adulá, bicha. O Ferreira França não sai de lá. O Ferreira França? Exclamou Martim. Um desembargador? Dom Pedro, continuou o corta-orelha. Esse vive lá, aquilo toda noite, é pagodeira grossa, o Miquelina toca violão, o Chalaça canta lundus, e é ceiata, e vinhaça, e é risada, e é um turumbada. O imperador... Vassuncê bem sabe, é louco por patuscada e fica lá noite mais noite naquela pândega dos diabos. É o mesmo estouvado, aparteou sorrindo Martim Francisco. Não, moda. Eu sei de tudo isso, explicou o Capoeira. Por causa do Tenente Moraes. O Tenente Moraes é íntimo de lá. O Tenente Moraes? O Moraizinho, Vassuncê não se lembra então do Moraizinho? Se lembra, pois é hoje tenente. Está no batalhão do imperador. É íntimo. Vive lá. Isso pouco importa, atalhou José Bonifácio. Vamos tornar ao nosso caso, que é importante. O corta-orelha reatou o fio da narrativa. Pois acontece que a dona, querendo conhecer a corte, apareceu hoje no Teatro da Constituição. Aquilo, como Vassuncê sabem, é teatro particular, teatro de povo fino. Gentinha miúda, meio cá, meio lá, não vê que pisa ali. O diretor,
quando viu na porta aquela dona desconhecida, uma dona sozinha, de vestido de seda, cheirando aguadicheiro, joiarada, fuzilando no pescoço, imaginou logo, pudera, que aquilo fosse coisa de contrabando. E sem mais aquela, muito seco, foi barrando a bicha na porta. Dona, aqui só entra família. Tenha paciência, você não pode entrar. Nossa Senhora! A mulher ficou vermelha que nem lacre. O sangue queria jorrar da cara dela, mas não disse palavra, mordeu o beiço e virou no pé. O Chalaça viu aquilo. Correu logo, afobado, ao camarote do imperador. E aí contou a história tintim por tintim. Eita mundo! Dom Pedro ficou onça e, como é homem de rompante que deslinda as coisas na hora, mandou chamar ali mesmo o intendente de polícia. O intendente branqueou ouvindo as ordens. Mande descer o pano, mande suspender o espetáculo, mande despejar a companhia. E bravo, pisando duro, saiu do teatro espumando de raiva. O intendente cumpriu as ordens, fez parar a representação, mandou descer o pano e avisou o povo que não havia mais espetáculo. Principiou um zum-zum do inferno. Que foi, toda a gente queria saber o que houve. Num instante, pelo teatrinho correu o caso. O povo então ficou sabendo o motivo daquela brabeza. A dona, expulsa do teatro, era a rapariga de São Paulo. Era a Tar. Domitila de Castro foi um estouro. E a cidade inteira, a esta hora, tá fervendo. E só diz que não se fala de outra coisa. Que escândalo! Bradou Martim Francisco. Cos diabos! Exclamou também José Bonifácio. Que escândalo pavoroso! Este senhor Dom Pedro, ora veja se isto é coisa que se faça, mandar suspender um espetáculo, fechar um teatro, pôr uma companhia no olho da rua, e tudo isso por causa da amante. Um imperador! É a tara, mano, é o sangue dos Braganças. E haverá quem possa corrigir um filho de senhora Dona Carlota Joaquina? Impossível. De fato, concordou o velho ministro. Que tara pesada. E este senhor Dom Pedro, então, continuou Martim, foi sempre perdido por mulheres. É o seu fraco. Isso desde muito menino. Ora, veja o caso da Noemi, a bailarina do Teatro São João. Pode lá haver escândalo maior? E ultimamente, depois de casado, aquela história com as filhas de Pedro José Cálpero, o guarda-roupa de El Rei. A senhora Dona Leopoldina, coitada, quase morreu de ciúme. Que há de se fazer? O homem vive atrás de rabo de saia. Mas é preciso pôr um paradeiro a isso. Atalhou José Bonifácio. Este caso da Domitila é caso gravíssimo. Não pode continuar assim. Difícil coisa, ponderou Martim. Difícil e melindrosa. Pois eu vou falar com Dom Pedro, continuou o primeiro-ministro, e farei tudo o que puder para liquidar essa loucura do imperador.
Desculpe, senhor ministro, atalhou o corta-orelha. Mas eu digo uma coisa a Vassuncê, não mexa com vespeira, a gente não pode mangar com essas diabas. Veja, Vassuncê, o que fez a senhora Dona Carlota Joaquina, mulher de Dom João. E como essa história de Dona Carlota Joaquina com Dona Gertrudes Pedra, em que o corta-orelha se tornara célebre, fora uma das histórias mais escandalosas do tempo de Dom João VI. Martim Francisco, não podendo reprimir um tique de curiosidade, pediu ao famoso capoeira: "Ô, corta-orelha, que diabo de história é essa? Eu, com franqueza, ainda não sei ao certo como se deu aquilo. Conte-nos um pouco essa façanha." O corta-orelha não se fez de rogado e ali, na presença dos dois ministros, com grande disfarçatez, desenrolou pitorescamente o caso da rainha. Dom João VI, coitado, era um marido bobo, marido de boa fé. A mulher, Nossa Senhora, uma jararaca, eita peste! Vivia só xingando o Brasil, pois um dia, não se sabe por que mandinga, Dona Carlota Joaquina se embeiçou pelo conde de São José. Vassuncês, de certo, conhecem o conde. Está claro, respondeu Martim. É o Fernando Carneiro Leão, gentil homem e moço da Câmara. Isso, é ele mesmo. Nesse tempo, isso há 10 anos, o conde já era homem feito, homem dos seus 30 e pico. Um sujeitão bonito, moreno, valente como o diabo, e a coisa pegou fogo. Não se falava na corte senão do conde e da rainha. Aquilo era um sem-vergonhismo tão grande que até dava raiva na gente. Todo mundo sabia, só o rei, o pobre, não sabia de nada. Mas falatório vai, falatório vem, e caso foi parar no ouvido de Dona Gertrude Pedra, mulher do conde. Xi, que barulheira! Foi uma ciumada do inferno. A mulherzinha tinha pelo na venta, principiou a botar a boca na rainha de todo jeito, que aquilo não era rainha, era a moça à toa. Que Dona Carlota precisava era de uma boa tunda de pau para não andar desencabeçando o marido das outras. E dizia tudo que vinha à boca. A rainha, quando soube dos bufos de Dona Gertrude, ficou numa babeza sem conta, batia o pé, gritava, espumava. Foi um fim de mundo. Um dia, se que eu esperasse, um criado de galão veio me procurar. Era um chamado da rainha. Eu fui. Dona Carlota, por esse tempo, morava no Largo de São Domingos e o rei separado dela, na casa de Tomás Soares. Cheguei, fui logo recebido. A rainha me disse tudo o que queria. Disse, claro, sem rodeio, o negócio era crespo. Mas que fazer? Eram ordens. Martim Francisco e José Bonifácio ouviam, vexados, os pormenores daquele escândalo. E ambos, no fundo do pensamento, comentavam com tristeza: que vergonha! Mas o
Corta-Orelha, com toda a naturalidade, prosseguiu no seu narrar. Chegou o dia da festa dos ourives. Houve, como todo ano, a procissão de Nossa Senhora das Dores. Eu fui me esconder na chácara do Catete, onde morava o conde. Tinha muita árvore na chácara. Lugar bom para espera. Muito no jeito. Quando a procissão acabou, já à noitinha, Dona Gertrude voltou para casa. Vinha de carruagem. No momento em que fronteou o arvoredo onde eu estava de tocaia, pum! Lasquei um tiro e finquei pelo mundo. No outro dia, quando toparam o corpo, foi um alarido. Quem seria, quem não seria? Dom João, coitado, fez chamar o intendente, que era o desembargador Fagoso, mandou que descobrissem o assassino, custasse o que custasse. A polícia deu logo na pista. Eu fui preso. Enquanto era só prisão, não era nada. A gente ia aturando. Mas quando principiaram as lambadas no couro, credo! Pedi que queria falar com o intendente. Então confessei tudo, contei o crime, contei o motivo, contei a mandante. O intendente, quando ouviu o nome da rainha, branqueou, mas escreveu tudo. Depois pegou a papelada e levou ao rei. Dom João, o pobre, leu aquela historiada. Leu e ficou tonto, não sabia o que fazer. Mas, enfim, depois de pensar bem, achou mais certo mandar queimar a papelada. Foi o que fez. Mas Dona Gertrude Pedra, apesar disso, lá está no 7 palmo. E você pensa, aparteou José Bonifácio sorrindo, que a Domitila, se eu bulir nos amores dela, seja capaz de fazer comigo o mesmo que Dona Carlota fez com Dona Gertrudes? Qual? Não tenho receio. Não sei, senhor ministro, respondeu o mulato meneando a cabeça. Não sei, mas uma coisa eu garanto, é muito arriscado a gente mexer com vespeira e não sair mordido. Não é tanto assim, exclamou José Bonifácio. Você, Corta-Orelha, incumba-se de vigiar de perto o que se passa entre Dom Pedro e a Domitila. Caso essa história tome maiores proporções, essa dona volta já para a província. Você verá que há gente capaz de mexer com vespeira e não sair mordida. É questão de jeito. Se você gostou desse áudio, deixe seu like, compartilhe, deixe também seu comentário e se inscreva no canal, ativando o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!